Saiba um dos motivos que o auxílio-doença é negado, indeferido, né? E como você recorrer na justiça. Mas antes, sejam bem-vindos ao canal Thaís Explica. Bem, meus amigos, não ter incapacidade temporária para o trabalho é um dos principais motivos de negativa de benefícios pelo INSS. Você sabia disso? E em relação a essa negativa, muitos segurados reclamam dos peritos do INSS que durante, a perícia médica não fazem exames, não conferem os documentos e muitas das vezes sequer olham para eles. E alguns sequer também conseguem explicar a sua situação ao perito. Outra questão bem importante, meus amigos, é entender a diferença entre doença e incapacidade laborativa temporária. Muitas pessoas acreditam, que basta apenas estar doente para solicitar esse benefício, mas não é a doença que define o direito do segurado, e sim a incapacidade temporária que essa doença gera nesse trabalhador que o impede de trabalhar por determinado período. Porém, meus amigos, uma mesma doença pode incapacitar ou não o segurado, tá bom? A depender da sua função laborativa. Então, por isso é preciso a gente ficar atento nesse sentido. Caso esse seja o motivo, da sua negativa, eu recomendo que você busque o auxílio de um advogado previdenciário para poder avaliar uma possível demanda judicial que contará, com um perito alheio ao INSS. Outra questão também de negativa é problemas com a documentação médica, tá? Não basta apenas ter a incapacidade para o trabalho para buscar o auxílio-doença. É preciso ter a documentação médica que comprove isso, porque muitas das vezes o segurado leva os documentos desatualizados ou faltantes para a perícia e acaba tendo o seu benefício negado. É importante, gente, que o atestado tenha o nome do médico, o número do CRM do profissional, a data, a hora e assinatura e carimbo desse profissional, a quantidade também de dias de afastamento e o seu CID. E como saber, se o seu auxílio-doença ele foi negado? Para começar, gente, o resultado da perícia médica não é informado na hora para o segurado. Então, por isso, o trabalhador precisará buscar o resultado da sua avaliação nos canais oficiais do INSS, como o telefone 135 ou o site, tá? Essa verificação pode ser realizada pelo 135 ou pelo portal do Meu INSS ou também por carta pelo correio. Por muito tempo, gente, o resultado da perícia médica poderia ser acessado no mesmo dia às 21 horas. Mas, infelizmente, temos notado que esse prazo não tem sido respeitado pelo INSS. Por isso, pode ser ou não que o seu resultado dele demore um pouco mais. Então, o que fazer se o seu pedido de auxílio-doença ele foi indeferido? Infelizmente, meus amigos, muitas pessoas, após a negativa do INSS, voltam a trabalhar mesmo tendo as suas limitações. E isso acontece porque muitos aceitam a decisão por desconhecerem que é possível buscar uma alternativa para os seus casos. Então, existem 3 caminhos a seguir em caso de auxílio-doença indeferido. Primeiro é você recorrer ao INSS, ingressar com uma ação judicial. A outra é realizar um novo pedido e a outra situação é você recorrer no INSS sobre a decisão da perícia, tá? Após o pedido, ou após esse benefício negado, onde o segurado poderá entrar com recurso no próprio INSS buscando que seja o mais rápido essa decisão, O mais que seja revista essa decisão. E esse processo, gente, ele será encaminhado lá na Junta de Recurso do Conselho de Recursos da Previdência Social. O segurado precisa entrar com o pedido até 30 dias após a negativa do seu benefício. Então aqui, gente, é preciso você agendar uma nova data de atendimento pelo 135 ou pelo site do Meu INSS e levar um formulário preenchido. E também nesse lugar o segurado terá que escrever as razões pelas quais está recorrendo da negativa do INSS. E é importante acrescentar, gente, mais documentos médicos que atestam o seu problema de saúde, que isso vai fortalecer o seu processo. Ao escolher essa opção, é preciso analisar o tempo em que esse processo se dará devido à grande demanda de pedidos, tá? Que isso costuma demorar um pouco.
Outro fator que merece atenção do segurado é que quem irá analisar novamente o caso será o próprio INSS, que já recusou o benefício uma vez. Então, ingressar com uma ação judicial, gente, é o melhor. Em caso de auxílio-doença indeferido, o segurado ele pode ingressar com uma ação judicial e buscar o seu direito através da justiça. Então, você precisa ter o seu auxílio indeferido primeiro para ingressar com essa ação na justiça. E em muitos casos, essa situação acaba se tornando alternativa para buscar reverter a decisão do INSS. Diferentemente, gente, do que ocorre do INSS na ação judicial, onde o segurado terá mais abertura para comprovar e discutir o seu direito. Então, ainda como o juiz é imparcial, ele levará em consideração a realidade dos fatos e poderá analisar a situação particular de cada segurado com maior liberdade para interpretar a lei. Outro ponto importante é a perícia médica judicial, que é diferentemente do que ocorre no INSS, porque o profissional vai ser escolhido pelo juiz e pode ser um especialista no problema de saúde do segurado, tornando assim a perícia judicial mais completa e eficaz. Ou seja, enquanto o médico do INSS é um perito geral, o médico escolhido em uma ação judicial pode ser um especialista do problema que o segurado alega estar sofrendo. Então, dessa maneira, se o perito judicial verificar que existe sim a incapacidade alegada pelo segurado, além aí de garantir o seu benefício, ele passará a receber os valores retroativos atrasados desde a data em que a perícia foi agendada no INSS. Então, gente, mesmo que essa ação demore, depois o segurado poderá receber todos os atrasados. E a boa notícia é que as ações judiciais estão cada vez mais rápidas, meus amigos. Por quê? Porque com a utilização dos processos eletrônicos, tudo tem acontecido de forma mais prática e ágil, que tem beneficiado aí muito, que tem beneficiado esses segurados. Então, para dar entrada neste pedido, o ideal é o acompanhamento de um advogado previdenciário. Isso porque esse profissional, gente, antes de ingressar com a ação, ele vai reavaliar todo o seu caso, analisando documentos, verificar CNIS, identificar e verificar o motivo da negativa do INSS. E você também pode solicitar um novo pedido, tá? O segurado pode optar por realizar um novo pedido ao INSS. Por quê? Porém, essa possibilidade precisa ser analisada para evitar prejuízos ao segurado. Então, é preciso verificar o motivo que levou o INSS a negar para poder realizar o pedido agora com todas as exigências. Porque se o segurado simplesmente solicitar o pedido da mesma forma, provavelmente será negado novamente, tá? Então, tem alguns documentos, tá? Médico, tá? Que você precisa que ele esteja completo, que é o período de carência e a qualidade de segurado. O porém aqui, gente, é que o segurado perde todo o tempo que ficou aguardando a análise do benefício anterior, Afinal, caso o novo pedido seja concedido, aí o pagamento somente será realizado a partir da data do novo encaminhamento e não do primeiro pedido. Outra forma também de você conseguir reverter isso é aceitar o resultado da perícia e continuar trabalhando. É uma opção. E por incrível que possa parecer, muitas pessoas continuam trabalhando mesmo apresentando problemas de saúde após terem o auxílio doença indeferido pelo INSS. Então, escolher, gente, aceitar a decisão do INSS e continuar trabalhando, além de não ser aconselhável devido à sua doença e limitações, pode fazer aí com que o seu problema de saúde ele seja agravado. Então, você não precisa aceitar continuar trabalhando. Existe outra situação que é preciso você ficar atento, tá? Existe a possibilidade do segurado, após a negativa do INSS, retornar para o trabalho e não ser liberado pelo médico da empresa. Então, essa situação, gente, coloca o trabalhador no chamado limbo previdenciário, que nessa situação o segurado fica totalmente desamparado. E de um lado, o INSS que nega o benefício
e de outro a empresa que não aceita o retorno desse funcionário ao trabalho. Então, por ser um assunto mais complexo, você precisa sempre buscar, tá, a ajuda de um profissional previdenciário. Gente, o que então você deve fazer, né? Primeiro você precisa buscar um advogado para reverter esse auxílio indeferido. Essa é uma das principais dúvidas, né, que o segurado tem, afinal é comum do brasileiro tentar resolver todas as coisas sozinhos, sem depender da ajuda. Então você pode aí optar por ingressar com um recurso ou novo pedido sem o auxílio de um advogado especializado. Mas contratar o serviço de um advogado previdenciarista pode aumentar sim muitas chances de aprovação do seu processo e do seu pedido. Isso porque, gente, esse profissional ele tem conhecimento que o segurado desconhece sobre algumas regras e normativas. Então, o advogado especializado em direito previdenciário, ele está acostumado a lidar com essas demandas, tá? E conhece todos os trâmites e consegue identificar com urgência onde está e o possível erro e como resolvê-lo. Então, sempre busque informações sobre o profissional e sobre o trabalho dele realizado, tá? Antes, gente, de mais nada, é muito importante que o segurado entenda qual foi o motivo, primeiro, da negativa do INSS para, então, identificar qual é o melhor caminho a seguir. O indicado, então, é sempre você buscar a ajuda de um profissional especialista em direito previdenciário, tá? Assim, vai ser possível, né, você analisar, ter essa análise do caso, verificar o motivo dessa negativa e as possibilidades do segurado. Tá bom, meus amigos? Então, eu espero ter colaborado com vocês, tá? Com mais dessa informação. Essa é a nossa segunda parte, tá? Do conteúdo de auxílio doença indeferido. Se você mesmo assim tiver alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários, ok? Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, já deixa o seu joinha. E para receber novos conteúdos todos os dias atualizados, ative o sininho de notificações e marquem todas e personalizadas para que todas as vezes eu trazer um novo conteúdo, vocês serão avisados automaticamente. Tenham uma tarde abençoada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!